depois de orar, ungiu. Se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se alguém de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja. Isso, irmão, numa unção, se tiver 10 presbíteros, 10 tem que estar ali orando, tá, irmão? Se tiver 5 presbíteros, 5 devem sair dali e orar, porque aqui está no plural, não está no singular. Chame os presbíteros da igreja. Vou te mostrar para você que por causa disso nós temos sofrido muito. Muitas pessoas não têm tido uma libertação, como manda a Bíblia de verdade, né? Não conseguem uma vitória de Cristo, do jeito que entra, sai. Nós aprendemos errado. Por que aprendemos errado? Vamos ler o texto para a gente entender. Por isso que muita gente perece por fonte de conhecimento. Se alguém de vocês estiver sofrendo, ore. Se alguém está doente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, olha aqui, ó, estiver doente, olha. Você tá doente, ó. Se alguém de vocês estiver doente, que chame os presbíteros, ó, tá no plural, ó. Os presbíteros, plural. Se tiver, como que o efeito da oração vai ter? Eu acredito o seguinte: se tiver 5 presbíteros dentro de uma igreja, dentro do templo de pedra, e vai orar por aquela pessoa, os 5 presbíteros devem sair e devem estar lá orando, para que essa pessoa receba a cura. Se tiver 2, os 2 devem lá. Se tiver 1, então sempre tem que estar no plural. Os presbíteros. A Bíblia não diz, vai lá e chama o presbítero. A Bíblia diz, vai lá e chama os presbíteros. Então, se uma igreja tiver 15 presbíteros, 15 vai orar por aquela mesma pessoa, certo? Faz a fila e os 15 põem as mãos e vai orar. Só não pesa ao corpo da pessoa. E aí vai vir um resultado. Se tiver 1, o milagre vai acontecer, porque só tem 1. Mas e o pastor? O pastor tem autoridade igual o presbítero? Mais do que o presbítero. O pastor, ele é um presbítero, é um pastor daquela denominação ali. Claro que não estou falando de Jesus assim, que é o principal de tudo. Estou falando de pessoas igual a gente. Então está escrito assim: vocês já recebeu tanta oração e nunca foi curado, tanta unção de óleo e nunca foi curado. Então, se alguém de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que façam oração e imponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Então preste bem atenção: imponha azeite na cabeça. Ou seja, geralmente a gente coloca na testa, na fronte, né? Mas está na cabeça, mas... Então, veja só que diz assim, ó: imponha para que faça oração e imponha azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Agora vem o versículo 15, irmão, que aqui está o segredo de tudo. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará o pecado cometido. Então presta bem atenção. Essas traduções aqui eu não gosto muito dessa, mas vamos ver essa aqui. A oração da fé curará o enfermo e o seu está... Então aqui, ó: alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venha e orem. Agora tá aqui, irmão. Aonde que está o segredo? Orem. Primeiro, irmão, vem a oração. E eu aprendi primeiro que ungia, untava as pessoas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Então por isso que muitas pessoas, às vezes, algumas, recebiam a cura pela misericórdia, mas não por dever da verdade, do direitinho como é ali. Então você chama aí o presbítero da igreja e... mas o pastor tá e o presbítero tá? Tá. E se for o pastor que for no lugar do presbítero, o pastor é um presbítero, igual, por exemplo, o juiz. O juiz já foi advogado, ele é advogado da verdade, né? O juiz é um advogado. É tanto que quando eles formam, eles aposentam, eles passam a trabalhar como advogado. Eles voltam lá atrás e continuam e voltam a trabalhar como advogado. Sabia disso? Eu, como eu já fui ungido diretamente a pastor, já exercia a função de pastor, que o presbítero já tinha passado, um diácono já tinha passado. Então eu já tinha passado por isso tudo. O ponto é aquilo que nós falamos: a pessoa é expert, uma pessoa que tem um QI a mais, um dom para ensinar. Quantas vezes nós ia na frente e o pastor, a primeira coisa que ele fazia era pegar o óleo de unção e passar nas nossas. Aí depois eles vinham, né, impunha as mãos na nossa cabeça e orava. Algumas pessoas que não tinham aquela certeza de plena fé que ia receber, saía sem a cura. E aquelas pessoas que não recebiam a cura, por quê? Talvez não era por causa da fé dela, porque ela tinha fé, mas é porque o trabalho da unção estava sendo feito errado. E por isso se tornava, em vez de ser benigno, se tornava maldito. A maldição da unção na nossa vida. Acabava de não chegarmos e não receber
a bênção por causa do ensino satânico, diabólico que nos ensinaram. A oração estava sendo contrária. O diabo colocou de trás para frente ao invés da maneira correta. Então, se você prestar atenção na palavra de Deus, olha o que diz aqui, ó. Preste bem atenção aí, ó, né? Alguém está doente, chame o presbítero da igreja. Então, quem unge, se a igreja tem presbítero, quem unge é o presbítero, caso o pastor não estiver disponível. Se o pastor ungir, ele tem um cargo maior do que o presbítero. Então, ele já tem, porque uma pessoa para ser sargento, ele passa por recruta, soldado, cabo, depois sargento, depois vem tenente. Então, ele já passou por isso tudo. O pastor também, ele subiu o cargo de presbítero a qual pastor, certo? Então veja bem, e depois pastor. Então veja bem que a Bíblia manda aqui, ó, que primeiro, antes de ungir, tem que o que, irmãos? Antes de ungir, tem que primeiro fazer o quê? O que é o presbítero? O que o pastor tem que fazer antes de ungir? Antes de ungir com óleo, tem que fazer o quê? Fala aqui pra mim. Antes de ungir com óleo, tem que fazer o quê, irmãos? Antes de ungir com óleo, tem que fazer o quê? Ou seja, vem a unção primeiro, depois vem a oração. A gente chegava primeiro, já metia o óleo na testa, na cabeça da pessoa e orava. É verdade. Aí você está fazendo o contrário. Você está fazendo uma bruxaria, uma feitiçaria. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Você está, como diz assim, atrasando a bênção, a cura, a libertação dessas pessoas. É verdade. É verdade. Eu sei, irmão, é difícil, é muito difícil. Tem vezes que eu fico até meio assim, desequilibrado, de tanto costume que eu acostumei primeiro já chegar e ungir a pessoa e depois orar. É porque a gente nunca examinou a palavra de Deus como é. Então erramos em não conhecer a Escritura, não o poder de Deus, Mateus 2:29. É verdade. É por isso que você não recebe bênção, você não recebe libertação, não recebe cura. Por isso que esse pastor louco seu aí, se ele tem acordo com Satanás, com a magia aí, com os feiticeiros, com as maçonarias, eles estão orando para você não receber. Eles estão amaldiçoando a você. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Eles estão amaldiçoando. Embora muitas pessoas, às vezes, por misericórdia, já recebeu alguma cura, mesmo ao contrário assim. Mas por quê? Porque esse pastor bruxo, ele não conseguiu te amaldiçoar. Josué amaldiçoou, eu vou amaldiçoar também. Se tu no dia da eleição vender teu voto por 100, 200 reais, o teu dedo vai quebrar. Eu vou profetizar que a tua mão vai quebrar. Vai te cometer, mulher, terra seca. Tu não guardaste a tua coroa, te comete, treva. Volta, primeiro amor. Ei, trevas. Orador contrário. O teu pai, que é o diabo, vai vir te buscar se tu não parar de orar o contrário. Porque Deus não é pai de orador contrário, não. Deus não é pai de bruxo. Viu? Deus não é pai de feiticeiro. Deus não é pai de mentiroso, é tu. Deus não é pai de mentiroso. Agora, ele é meu pai. Porque eu falo a verdade que ele me dá pra falar. Assim como Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Mas quando a gente descobre, irmão, já não podemos mais estar debaixo da autoridade desse lobo, que é lobo devorador, que está destruindo a minha vida. Você pode ver que a gente aprende uma coisa com esses malignos dentro desses templos e nós praticamos quando nós vamos para qualquer outro lugar orar por alguém. Então nós imitamos. Só que o diabo, irmão, ele nos tempos de hoje, ele tem distorcido a palavra de Deus e ele tem feito ao contrário. Então a Bíblia diz que Jesus é que veio para desfazer a obra do diabo. E o diabo é que está desfazendo aí a obra de Deus. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Primeiro eu oro, depois e unjo, é o certo. Então primeiro, se você analisar, olha aí. Ó, alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que venham e orem. Olha aqui, ó. E orem sobre ele. Então ore sobre ele e unja com óleo. Então primeiro vem a oração. Não é no decorrer da oração que a pessoa vai ungir, não. É verdade. Certo? E no final da oração vai ungir. Por quê, irmão? Porque o óleo é o selo da vitória na vida da pessoa. O óleo é o selo que impede a morte, que impede o mal, que impede os demônios, que impede a bruxaria, a macumba, a feitiçaria a voltar para a pessoa, a entrar na pessoa. Então este óleo, irmão, este óleo que eu tenho aqui, que é consagrado, é o azeite de unção, mirra. Na verdade era um azeite de oliva na época, é porque existe muitos tipos de óleos. Então o óleo certo é o mirra, é o de mirra, é o perfumado, que ungiu Jesus até para a morte, não é verdade? Eu aprendi errado, aprendi com quem?
com esse satanista que estava em cima do altar, com esses maçons, mas ele é tão culpado, ele é tão culpado quanto eu, mas eu me considero tão mais culpado, porque a Bíblia diz que eu erro em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas vezes eu ungi os irmãos do meu ministério assim, irmãos, lançando maldição sobre ele? Eu estava lançando sem saber. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele quer que a gente procure conhecimento. Se não procurar conhecimento, ele não vai nos orientar. Mas a gente acomoda, a gente aprende com aquele lobo, com aquele feiticeiro, com aquele satanista, com aquele que é o capeta do altar, e a gente aplica, quer o quê? Quer seguir aquele lobo, quer seguir o exemplo daquele lobo, porque nós não lemos a Bíblia. É verdade. A palavra dele é a palavra de juízo. Nós não podemos fazer assim. Então, se você for analisar aqui, alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. Se a igreja tiver 10 presbíteros, temos que obedecer essa regra. Chame os 10 para orar por aquele doente. Eita, é verdade, concordo. Claro que o pastor vai estar no meio comandando os presbíteros? Vai! Se o pastor for orar e os presbíteros, os pastores podem orar, os presbíteros podem ungir, o pastor pode orar e ungir, mas quando a gente realmente quer seguir na risca da palavra de Deus mais, se o pastor não tiver, chama o presbítero da igreja para orar pelo doente. E não importa quantos presbíteros tenha na igreja, todos têm que estar reunidos e orando pelo doente. Olha aqui que a Bíblia diz, chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele. Pode orar, aí venham e unjam com óleo, para que venham e orem sobre ele e unjam. A primeira palavra vem orem, depois a palavra vem ungem. A palavra primeiro vem orem sobre o doente. Jesus, estou apresentando o doente, as bruxarias, a confeitiçaria. No final da oração você vai selar com óleo. É o selo, porque você está expulsando o mal que está naquela pessoa, e com o selo, que é o óleo que representa o sangue de Cristo, o diabo não vai poder voltar. O espírito da enfermidade não vai poder voltar mais ali. É verdade. Volta se a pessoa der brecha. Então, se você for analisar, a Bíblia diz, chame o presbítero da igreja, e o presbítero primeiro vai efetuar a oração. Primeiro você ora, o presbítero ou pastor, primeiro você ora. Depois de orado em todo mundo, aí que você vem ungindo, certo? Agora, tem a fase da libertação, irmão? Tem a fase da libertação. Você está orando sobre a pessoa manifestou, então você vai fazer um trabalho de libertação com óleo. Já não é o selo que você vai selar depois da oração. É um óleo que a gente tem como divisão espiritual em trabalhar para a libertação. Então nós aumentamos, pedimos a Deus que aumente mais o fogo desse sangue, desse óleo, desse demônio. E aí é onde a gente chega, expande sobre essa pessoa, igual vocês iam fazendo um trabalho de libertação. Agora, quando a pessoa ela não tem demônio, não tem nada, mas está enferma, está doente, está isso, aquilo, outro, você vai orar. Primeiro você ora. Por isso, se a gente faz o contrário, a gente é feiticeiro. Se a gente faz o contrário, é feiticeiro. O diabo quer dar uma de desfazer o que é de Deus, e você não pode aceitar isso. Então, alguém entre vós enfermos, chame o presbítero da igreja e eles orem sobre ele e unja com óleo. Então, primeiro vem a oração, depois vem a unção com óleo, em nome do Senhor. Aí, essa oração da fé curará o enfermo. Agora, irmão, nós vamos entrar nesse pedacinho do versículo 15. Essa oração da fé curará o enfermo. E aí, pastor, essa oração da fé vai curar a pessoa? Aí você fala, poxa, mas o pastor agora fez certo. Orou, depois de orar, ungiu. Beleza, selou a oração com óleo. Beleza, mas a pessoa continua enferma. E agora, pastor? E agora? O que acontece? A Bíblia diz que essa oração da fé curará o enfermo. Então, a oração da fé, irmão, não procede do presbítero, não procede do pastor, procede de você. A oração da fé vem do seu arrependimento. Então, se você crê que Jesus vai curar você ali, aquele óleo vai selar você na cura. Então a oração da fé, a fé ela não pode nascer do pastor para você. O pastor, o presbítero, quem seja, tem que te incentivar a você a exercer sua fé. Se aquela mulher viúva, ela não tivesse fé, Jesus não ia ressuscitar o filho dela. Se aqueles 10 leprosos não tivessem fé, Jesus não ia utilizar a fé dele para chegar e curar aqueles 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos porque eles tinham fé. Porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta você acreditar nesse louco que está dizendo, se você não crê, eu creio e você vai ser curado. Repreende ele, que é demônio que está falando na boca dele. É verdade. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Pode repreender com autoridade. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Se fosse assim, Jesus tinha curado toda a humanidade que estava enferma na sua época. Todas, até aqueles que não seguiam ele. Se ele tivesse fé, se fosse pela fé de Jesus, própria fé de Jesus, ele curava todo mundo sem precisar ir até ele. Não, eu quero que todos sejam curados. E pronto, a minha fé vai estar em prática. Ele queria que todos fossem curados, mas ele não podia curar todos por causa dependia da fé daquele que ia receber a cura. Então
Então, Valdemiro, esse maléfico aí, ele tem uma de dizer que se você não acreditar, pela fé dele, na fé sua, pela fé dele, você vai ser curado. Porque pela fé dele, ele não livrou os processos que ele tá tomando, as masmorras, sinagogas satânicas dele que estão sendo tudo confiscadas. Ué, ele não tem mais fé do que todo mundo, do que a igreja dele que tá lá? É o tal do Edir Macedo e outros. Então, irmão, nem Jesus, ele exercitou a fé pelos 10 leprosos. Nem Jesus exercitou a fé pelo filho da viúva. Nem Jesus exercitou a fé pelo cego de Jericó. Nem Jesus. Não adianta você achar que pela minha fé você vai ser curado. Não, pela minha fé não. Eu te dou uma ajuda espiritual. Eu creio que Jesus te cura. Mas para Jesus concluir na tua vida é preciso você crer. Fé é o fim do fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ela entra por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você crer, verá a glória de Deus. O que Jesus falou? Se creres, verá a glória de Deus. E então as pessoas não creram. Aí eles iam ver a glória de Deus a si mesmo. Aí Jesus ia falar assim: você não creu, vai ver a glória de Deus a si mesmo. Então todo mundo vai entrar no céu. Não precisa nem de ter fé. Então o diabo tem usado esses cavalos dele em cima do altar para te enganar, para orar ao contrário, para te lançar feitiço. Então eles te amaldiçoam quando eles chegam. Primeiro, unge você. Se eles pegarem e ungir a sua testa antes da oração, a oração não vai ter como entrar no teu corpo, porque está selado. Está selado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Não tem como a oração entrar no teu corpo para destruir o mal, porque a unção, ela sela as orações. O que sela é igual a carta. A carta você faz, você fecha ela, vai lá, cola a beirada e vai lá e põe um selo nela para validar. Então a mesma coisa eu digo para você, meu amado, minha amada. Primeiro, o seu pastor, se ele é homem de Deus, primeiro ele ora. Depois, no final da oração, ele unge. Aí sim, a pessoa está recebendo. Se ela crê, pronto, a vitória vai vir ali à tona. Agora, se ela não creu, ela recebeu uma oração, foi selado lá dentro, mas essa oração vai dissipar de dentro de si. Ela vai dissipar, ela vai dissolver, ela vai embora. Então não vai ter mais efeito. Não vai ter efeito porque você não creu. A gente aprendeu que primeiro ungir e depois orar. Então você primeiro ungir e depois orar, irmão, tá totalmente errado. Ou eu tô errado, ou é a Bíblia que tá errada. Acho que a Bíblia tá errada, hein? Ó, alguém está doente, chama o presbítero da igreja para que venha e ore sobre ele e unja com óleo. Eu gostaria de achar uma versão melhor. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Pode ver, irmãos, que na outra versão não tem nenhuma vírgula separando. Essa daqui já tem, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui? Olha aqui. Então, sobre ele. E ore sobre ele, vírgula. Primeiro ora. Depois, ungindo com o azeite, né? Com óleo. Tem uma versão que fala óleo. Ungindo com óleo em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, tá? E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Tá vendo aqui? Então, se esta fé, a oração da fé salvará o doente. Então, essa pessoa que foi curada, que recebeu cura, né? Automaticamente com ele, o pecado já é perdoado. Então, se você for analisar, primeiro chama os presbíteros da igreja aqui, ó, e orem sobre ele. E orem sobre ele. Veja que tem vírgula aqui, ó. E orem sobre ele. Tem uma vírgula aqui, ó. E orem sobre ele, vírgula. Aí começa a segunda etapa. Depois de orado, a gente ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, eu pergunto pra você, tá certo ou errado, irmão? Tá certo? O que eu estou ensinando tá na Bíblia? Agora eu te pergunto, você aprendeu errado ou não? Você aprendeu com satanista, com maçons em cima desses altares aí ou não? Aprendeu, porque eu também aprendi. Eu vim dessas denominações aí. Eu aprendi também que ungir, porque eu aprendi tanto que ungia primeiro, depois orava, porque eu sempre recebia a unção. Então, quando você unge a pessoa primeiro e você vai lançar a oração sobre ela, é como se tiver um escudo. A oração não vai penetrar na vida espiritual da pessoa, não vai entrar para fazer uma limpeza. É como se sua boca tivesse travada para tomar colher de remédio. Então, quer dizer, você selou, porque o óleo você sela, Acabou de orar, você sela. Então, quando você unge os umbrais das portas, como Moisés mandou ungir, você está selando ali para que ninguém entre, para que o mal não entre, para que a morte não entre. Então, quando você recebe a unção primeiro, aí eu vou ungir você primeiro, depois eu vou orar, a oração que eu fiz para você não valeu nada. Você nunca vai receber a cura, ou nunca vai receber a bênção. Você pode até receber uma misericórdia de Deus, mas não por aquele trabalho que está sendo feito ali, porque está sendo tudo um feitiço, está tudo sendo feitiçado. É o contrário. Então é um bruxo que ensinou a gente, os bruxos ensinou a gente a fazer isso aí, dentro dessas igrejas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus.
Primeiro você unge a pessoa. Ungiu, depois você vai orar. Aí eu te pergunto, se a porta está fechada, quem que vai entrar? Quem que vai entrar ali? Se você fechou a porta, mesmo quando você fechar a porta, seu coração para Jesus não entrar. A mesma coisa quando um pastor chega e ele já te mete o dedão lá, igual eu fazia, irmão. Quantos anos eu fiz isso? Quantos anos eu cheguei e eu gravei os meus irmãos? Quantos anos? Então, através de jejum e oração, o Senhor Jesus tem me ensinado essas dádivas do céu, que é a interpretação do texto e do contexto. Então, se você for olhar, a primeira coisa que essas igrejas fazem é primeiro te ungir. Eles primeiro te ungem, depois eles oram. Tá errado, irmão. Tá errado. A oração é que vai fazer o efeito. É a oração é que vai te curar. É a oração é que vai mudar a sua história. O óleo, ele vai selar teu corpo. O óleo, ele vai selar. É o sangue de Jesus. Quando o diabo vê o sangue de Jesus no seu corpo, na sua cabeça, ele não vai poder entrar. Por quê? Porque tem uma interferência ali. Tem o sangue de Jesus está ali no seu corpo, no templo do Espírito Santo. Então, assim como foi na época que Moisés mandou ungir os umbrais das portas, o anjo da morte não podia passar ali. Por quê? Porque lá dentro, porque na porta tinha o sangue do cordeiro. Tinha o sangue do cordeiro. Então, aquele sangue do cordeiro ali impedia a morte entrar. Então, muitas das vezes você fica doente porque você não recebe a oração correta. Você não recebe o trabalho de libertação que é justo. E eu digo pra você, quando o Espírito Santo de Deus me revelou isso no monte, me revelou isso no tempo de pedra, ele disse pra mim, filho, você sempre fez errado. Eu falei, Senhor, mas ninguém me ensinou. Ele falou, minha palavra ensina, leia o que diz. E eu fui lá ler, peguei e li a Bíblia, o 13 e o 14. Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com o azeite, ou seja, com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, essa oração pelos outros é o que Jesus manda a gente orar. O irmão está doente, nós vamos orar por ele. Você não precisa nem ungir. Você não precisa ir lá, provavelmente impor as mãos para orar para aquele irmão. Você pode da sua casa orar. Jesus cura aquele irmão, cura aquela irmã que está lá naquele país, cura aquele irmão que está internado, cura isso. Jesus vai lá curar, por quê? Porque você está pedindo para ele lá. Aí Jesus recebe o seu pedido, vai lá. Aquela pessoa que vai receber a oração não crê que Jesus cura, não vai adiantar nada para ela. Mas sua parte você fez, certo? Quantas vezes nós aprendemos, irmão, errado? Olha que a sua igreja Assembleia de Deus, eles fazem isso. Se eles ainda fazem algum trabalho de libertação, que dificilmente a gente vê. Aí PDA faz isso. A Deus é Amor, né? A congregação, não sei, eles nem acreditam em Jesus. A Universal e outras igrejas. Por que eles ungem vocês primeiro, depois oram? Porque a oração não vai ter valor nenhum. Começar a orar por você, eu meti o dedão lá, te ungi, selei, eu tranquei a porta, eu fechei a porta para o Espírito Santo que cura não te curar. Então, irmão, olha o que Deus mostrou para nós, olha o mistério que estava oculto, olha o que o diabo estava fazendo com toda a nação cristã do Senhor. Quantas denominações faz isso, né, irmão? Quando você for receber a oração do seu pastor, se não prega arrependimento e a santidade e a doutrina, ele é louco. Ele ainda tem autoridade para te ungir, para orar por você, já que ele é seu líder, seu mestre. Mas eu digo uma coisa para você, se ele primeiro ungir a sua testa, já não deixe, não deixe. Você não pode deixar primeiro ele te ungir. Primeiro você tem que aceitar a oração, porque a oração é o remédio que vai restaurar você, que vai repreender as enfermidades, que vai mandar embora. Você é curado, irmão, não é através do óleo da unção. Você é curado através da oração. O óleo da unção é para selar. É um selo espiritual que é o sangue de Jesus que está na casa dele, assim como estava na casa do povo de Israel. Você entendeu? Os umbrais da casa que é em cima, na altura. Então volto a te dizer, não aceite nenhum pastor ungir a tua cabeça primeiro, antes de orar. A exceção de libertação é diferente, que o Espírito Santo de Deus me diz. Se eu orei ali, e o demônio manifestou, e a pessoa, e ali eu vou fazer um trabalho de queimar o demônio, esse óleo que eu vou usar, o mesmo óleo, ele não vai ser aquele óleo de selo. No mundo espiritual, ele vai ser um óleo de queimar, um óleo de purificação, um óleo de libertação, porque o sangue de Jesus, ele não é um óleo selador, ele é um óleo de libertação. Então depois que esta pessoa recebeu a libertação, o demônio foi embora, aí levanta ela e unge ela, selando agora a vitória na vida dela. É assim que funciona. Qualquer pastor que chegar e que primeiro te ungir, né? Primeiro esse pastor te ungir, para depois orar, não aceite esta oração. Pastor, mas o senhor já fez muito isso. Fiz mesmo, irmão. É verdade, quer dizer, às vezes não. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por lhe faltar conhecimento. É verdade. É por causa disso é que muitas pessoas têm sofrido. Eita, verdade.
Eita, é verdade. Verdade, concordo. Às vezes, muitas pessoas do meu ministério não têm sido curadas instantaneamente. Ao invés de eu chegar e primeiro orar e depois ungir, como eu era cego nessa área, É verdade. Quer dizer, às vezes não. eu primeiro selava a testa da pessoa. O selo, irmão, é como uma carta. Selou, não tem como abrir, certo? Só o destinatário que vai receber, que é o Espírito Santo de Deus que recebe isso e faz essa obra. É verdade.